Mais uma das grandes senhas para você responder por que você aprende uma palavra em inglês e depois esquece. Essa é a terceira e última grande dica. Quem ainda não viu as duas primeiras pode ver depois, tranquilo. Lembrando que elas trabalham em conjunto e que se você usar as três direito e com frequência, não tem jeito, com certeza você leva seu vocabulário para outro nível. Então você foi lá, aprendeu as palavras em um contexto significativo, como eu já expliquei. Aí você convenceu o seu cérebro de que valia a pena memorizar esses termos, eu também expliquei como, né? Você usou o Anki para isso, você pode assistir o vídeo depois. Mas e agora então? O que você vai fazer? O que falta? Você sabe o que falta? Falta você colocar em ação, falta você usar. Então o aprendizado só se completa realmente quando você for para a fase de botar em prática o que você aprendeu. Senão essas palavras vão entrar num buraco negro dentro da sua cabeça, você vai parar, sabe aonde? No mesmo lugar onde vai parar seus pés de meia que desaparecem. Como então que você faz para colocar isso em ação? E, bom, a gente tem várias opções. Vou dar algumas dicas aqui. Se você faz aula de inglês ou se você tem a oportunidade de alguma forma fazer speaking com alguém, fazer fala com alguém, por exemplo, reunião de trabalho, conversa com um amigo, né? Tem gente que conversa em inglês com um amigo, com um marido, com irmã. Ou, por exemplo, você faz viagem de negócios que você fala inglês. Ou até só por escrito, e-mail, você coloca e-mail em inglês ou WhatsApp. Se é esse o caso, o que você faz? Você faz uma lista das palavras que você aprendeu, que você está tentando memorizar. Aí sempre olha essa lista antes de começar essas conversas. É legal até você deixar lá, durante essa conversa, essa lista. Aí você coloca a intenção de usar esses termos novos, quando possível, durante essa conversa. Usa a criatividade, dá uma forçadinha mesmo que o termo não tenha muito a ver com o contexto da conversa, aparentemente, dá uma forçadinha para usar. E mesmo se você não conseguir usar muitas dessas palavras, o simples fato de você ter olhado a lista antes e ter colocado a intenção de usar, já vai aumentar a sua memorização. Os alunos que eu tenho que fazem isso são dos que mais memorizam as palavras. Agora, se você não tem essa oportunidade de fazer prática de speaking com alguém com frequência, ainda assim tem várias opções para você usar. Usa a sua criatividade para achar um jeito que é bom para você. Mas eu vou dar aqui duas ideias. Primeira ideia, essa é muito prática, não te toma tempo. Programa um conjunto de alarme fixo no seu celular para tocar todo dia em alguns horários específicos do dia. Pode ser, por exemplo, um de manhã, uma tarde, uma noite. Se puder ser mais, melhor ainda. Nessa hora, o que você faz? Você vai parar e vai falar alguma coisa em voz alta, em inglês, nem que seja uma frase super simples, mas usando alguma palavra que você aprendeu recentemente e quer incorporar, quer memorizar. Claro que vai ajudar muito se você tiver um lugar onde você organiza as palavras, né, que você aprendeu. Se você ainda não tem, é melhor você consertar isso primeiro. Você precisa ter algum lugar em que esses termos que você tá querendo aprender vai ficar. Né? No vídeo anterior eu falei sobre a melhor opção que existe, na minha opinião, que é um aplicativo gratuito, né? Chama Anki, tá famoso por aí. Você pode ver lá no vídeo. Mas se você não usa Anki, você precisa pelo menos ter um caderno, um arquivo, alguma coisa para você colocar essas palavras, né? Essas palavras novas, certo? Então nessa hora que o alarme tocou, você para. Aí você olha a sua lista de palavras, dá uma olhadinha ali. Ou então lembra alguma de cabeça, se for o caso. Por exemplo, você aprendeu a palavra renewable, né? Renovável. Aí você para, você olha ao seu redor, dá uma olhada, dá uma pensada ali e fala alguma coisa em voz alta usando aquela palavra. De preferência, alguma coisa que tenha a ver com o contexto que está ali, uma coisa que você vê ao seu redor, ou alguma coisa que você pensou da sua vida, que tem uma coisa que tem mais a ver com você. Aí sei lá, você olhou ao redor, de repente não viu nada, não tem nada que tem a ver com renewable, pensou na sua vida, também não tem nada que tem a ver com renewable. Ótimo, já tem aí uma boa frase, você pode falar "We should use renewable energies more often". Tipo, a gente deveria usar energias renováveis com mais frequência. Pronto, faz isso com algumas palavras, coloca uma meta, por exemplo, 3 palavras por vez que tocar o alarme. Viu? Você botou sua mente em ação para pôr aquela palavra em prática. Segunda ideia que eu vou dar aqui, para quem não tem oportunidade de comunicar por speaking ou writing com alguém. Escolhe um momento do seu dia, fixo na sua agenda, beleza? Senão é difícil dar certo. Aí nessa hora você pega a sua lista de palavras que você está aprendendo, essa lista aí, e escolhe algumas. E aí você grava um áudio montando uma história maluca, do jeito que vem na sua cabeça, juntando aquelas palavras ali. Se você é básico, faz bem básico mesmo, frase simples. Não importa também se estiver com erro, a ideia é praticar a ideia da palavra nova que você está aprendendo. Não é para ser um Monteiro Lobato, gente, tá? É só o que vier na cabeça, qualquer sequência de ideias em que você junta aquelas palavras ali, tá? Só isso, não pensa muito, só faz. Usa a sua criatividade, que aí não tem preguiça. O áudio
eu falei que é para gravar um áudio que é só para ficar uma coisa mais concreta, mais palpável. Inclusive, com o tempo você vai ver o tanto de áudio que você fez e vai poder ter aquela sensação mesmo de tarefa cumprida, digamos. Você vai ver que quanto mais você faz isso, mais as palavras novas vão começar a aparecer na sua mente, vai aparecer na sua cabeça durante suas conversas, durante a hora que você está falando inglês. E assim você memoriza elas, porque elas foram para a parte mais ativa da sua mente. Faz essa experiência por um mês, junto com as outras 2 dicas de antes, e vê a diferença que isso vai fazer na sua vida. Depois que você pegar o jeito, já estiver acostumado com as técnicas, isso vai se incorporar em você, vai ficar automático, você vai pensar como é que eu podia viver sem isso. Aí você não vai querer parar mais, vai ficar natural, vai ficar fácil fazer isso, beleza? Se organiza então para pôr essas ideias em ação, não perde a chance, são senhas de ouro essas aqui. E aí depois de pelo menos um mesinho fazendo isso, fazendo direitinho, me escreve para falar como é que foi. Fechou? Tô esperando sua resposta, bora levar esse vocabulário aí para outro nível, hein? Você não vai se arrepender.